Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, nossa primeira aula sobre associação de resistores. Então a gente vai ver resistores em série e resistores em paralelo. Vamos ver quais são as diferenças, hein? Na associação de resistores em série, os resistores vão estar conectados de forma que o terminal de saída de um resistor esteja conectado ao terminal de entrada do próximo resistor, para a corrente elétrica nele ser a mesma. Vamos lá, tem um resistor R1, terminal de entrada ponto A, terminal de saída ponto C. Vou colocar um outro resistor R2 ali, que o terminal de entrada vai coincidir com o ponto C e o terminal de saída vai ser o ponto D. Vou colocar mais um resistor ali que eu chamei de R3. Observa que o terminal de entrada desse resistor R3 é o ponto D, coincide com o terminal de saída do resistor R3, R2, certo? E assim eu vou colocando um resistor atrás do outro, certo? Até eu chegar no último resistor ali que eu estou chamando de Rn. Quando eu conectar isso daí em uma bateria, em um gerador de eletricidade, esse gerador de eletricidade vai gerar uma diferença de potencial elétrico, vai gerar uma tensão elétrica entre os extremos dessa associação, e eu estou chamando essa tensão elétrica de UAB, é a tensão elétrica do gerador, certo? Lembra que o risquinho maior ali vai representar o polo positivo e o risquinho menor o polo negativo do gerador. Usando o sentido convencional da corrente elétrica sai do polo positivo e chega ao polo negativo, nesse sentido convencional, certo? Observa lá, a corrente elétrica saiu do polo positivo, vai andando para a esquerda, chega no biquinho, vai ter que subir para cima, chegou ali no ponto A, vai ter que virar para a direita. Essa corrente elétrica passa pelo resistor R1, continua o caminho, passa pelo resistor R2, pelo R3 e assim vai, certo? Até chegar ao polo negativo da bateria e fechar o circuito elétrico. Lembra que a corrente elétrica é dada pelo fluxo de cargas elétricas. A quantidade de carga elétrica que entrou no ponto A, que é o terminal de entrada do primeiro resistor, tem que ser igual à quantidade de carga elétrica que vai sair desse primeiro resistor, que vai passar pelo ponto C. E assim vai, porque senão a gente teria um acúmulo de carga elétrica em algum resistor, ou carga elétrica está sumindo. E isso viola o princípio da conservação da carga elétrica. Então, observa que aí, por conta disso, a corrente elétrica que vai passar em cada um dos resistores é a mesma. Então, primeira observação importante, hein? Na associação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. Da primeira lei de Ohm, lembra que quando um resistor é percorrido por uma corrente elétrica, vai ter uma tensão elétrica, vai ter uma queda no potencial elétrico nesse resistor. Então, para cada um dos resistores ali que são percorridos por essa corrente elétrica aí, eu vou ter uma tensão elétrica que eu estou chamando de U. Então, no primeiro resistor da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a tensão elétrica nos terminais dele vai ser dada por R1 vezes I. Para o segundo resistor, R2 vezes I, para o terceiro, R3 vezes I, e assim vai para todos os resistores da associação, certo? Quando eu olhar o circuito como um todo, eu vou trocar todos esses resistores por um único resistor que vai fazer o mesmo papel, vai ter a mesma função que todos eles juntos. Isso é o que a gente chama de resistor equivalente. Então, quando eu aplicar a primeira lei de Ohm no circuito todo, eu vou ter a tensão elétrica no circuito todo, que vai ser a tensão elétrica entre os pontos A e B, vai ser igual à resistência elétrica equivalente, que é a resistência elétrica do circuito todo, vezes a corrente elétrica I, que é a corrente elétrica total do circuito. Tranquilo? Lembra que quando passa a corrente elétrica no resistor, diminui o potencial elétrico. Quando eu somar o quanto diminui o potencial elétrico em cada um dos resistores, isso tem que dar o potencial elétrico total da associação. Então tem essa última equação, ó. A tensão elétrica total, que é o UAB, tem que ser igual à tensão elétrica no primeiro resistor, que é o 1, mais a tensão elétrica no segundo resistor, que é o 2, e assim vai para quantos resistores eu tiver na associação em série. Quando eu substituir isso pela primeira lei de Ohm em cada um dos termos ali, eu vou ter resistência equivalente, que é o REC vezes a corrente I, tem que ser igual a R1 vezes I, que é a tensão elétrica no primeiro resistor, mais R2 vezes I, que é a tensão elétrica no segundo resistor, e assim vai para quantos resistores a gente tiver.
Como o I é um fator comum nos dois membros da equação, eu posso simplificar, piau nos Is, vai sobrar que a resistência equivalente da associação em série é dada pela soma das resistências de cada um dos resistores. Então, REC vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim vai para quantos resistores você tiver na associação em série. Tranquilo? Algumas observações. Olha, primeira, se um dos resistores da associação, por exemplo, queimar, os outros resistores vão deixar de funcionar. Não é que eles vão queimar, eles só vão deixar de funcionar. Por exemplo, dá uma olhada aí na associação de 3 lâmpadas em série, estão conectadas no mesmo fio. Então, a corrente elétrica que passa em cada uma delas é a mesma. Se uma das lâmpadas queimar, ou se eu retirar uma dessas lâmpadas, as outras duas vão deixar de funcionar, porque não vai mais passar corrente elétrica por elas, porque eu não vou ter um caminho fechado para a corrente. Lembra que não é que vai queimar tudo. Uma queima, as outras deixam de funcionar, porque deixa de existir a corrente elétrica. Tranquilo? Independente de qual que seja que queimou. Segunda observação, a resistência elétrica equivalente sempre vai ser maior que a resistência de qualquer um dos resistores da associação, porque a resistência equivalente em série é dada pela soma das resistências. Terceira observação, se eu tiver N resistores idênticos e a resistência de cada um deles for R, a resistência equivalente dessa associação vai ser N vezes R. N é a quantidade de resistores que foram conectados em série e a resistência de um deles, já que todas são idênticas. Tranquilinho? Na associação em paralelo, a tensão elétrica que vai ser a mesma. Dá uma olhada no circuitinho ali. Eu tenho uma bateria que gera uma tensão elétrica que eu chamei de UAB e eu coloquei ali os resistores R1, R2, R3, R4, Rn, de forma que eles estão ligados em fios diferentes, hein? Vamos olhar ali a corrente elétrica, ó. Lembra que o risquinho maior da bateria representa o polo positivo e o risquinho menor o polo negativo dessa bateria. A corrente elétrica, sentido convencional, sai do polo positivo da bateria e chega ao polo negativo. Então vamos dar uma olhada ali, ó. A corrente elétrica saiu do polo positivo, vai subir, chegou no biquinho, tem que ir para a direita, não tem outro caminho para ela seguir. Quando ela chegar no outro biquinho, a única coisa que ela pode fazer é descer pelo fio. Observa que agora ela vai chegar ali num ponto A, ela pode seguir vários caminhos diferentes. Ela pode ir para a esquerda e passar pelos resistores R1 e R2, pode ir para a direita e passar pelos resistores R3 e Rn. Na verdade, essa corrente I, ao chegar no ponto A, ela vai se dividir. Parte vai para o R1, parte para o R2, parte para o R3 e assim vai. Quando eu olhar ali aquele ponto A, vai seguindo para a esquerda. Observa que eu marquei um outro ponto A ali também. Outro ponto A. Agora vai para a direita, marquei mais um ponto A, outro ponto A. Por que eu marco tudo, chamo tudo de ponto A? Porque como não tem resistência elétrica entre nenhum desses pontos que eu chamei de A, o potencial elétrico neles é o mesmo. Agora vai seguindo no sentido contrário ali da corrente elétrica que a gente fez. Vou ter um mesmo ponto A ali no biquinho em cima, vai para a esquerda, um outro ponto A também. Quando eu chego ao polo positivo da bateria, é o mesmo ponto A. Então, eu tenho que o extremo superior desses resistores estão com o mesmo potencial elétrico do polo positivo da bateria, certo? Lembra lá, ó, corrente elétrica chegou no ponto A, vai dividir. Parte passou pelo resistor R1, chamei ela de uma corrente I1. Parte foi para o resistor R2, chamei de uma I2. Parte foi para o R3, chamei de uma I3. Parte foi para aquele último resistor Rn, que eu chamei de uma corrente elétrica IN. Quando eu olhar ali no primeiro resistor, a corrente 1, vai chegar num ponto que eu estou chamando de ponto B. O mesmo vale para a corrente elétrica que passou pelos resistores R2, R3 e Rn. Lembra ali, ó, estou chamando tudo de ponto B, porque entre esses pontos ali que estão no mesmo fio, não tem nenhum resistor, então tem o mesmo potencial elétrico, que é o potencial elétrico que eu estou chamando de B. Quando eu for descendo ali no fiozinho, ó, vou ter o mesmo ponto B, mesmo potencial elétrico, já que não tem resistência elétrica nenhuma. Vai para a esquerda, mesmo ponto B. Cheguei ao polo negativo da bateria, mesmo ponto B. Então eu observo que o ponto de baixo dos resistores ali, R1, R2, R3,
tem o mesmo potencial elétrico do polo negativo da bateria, tranquilo? Seguindo o caminho da corrente elétrica, ó, ali no ponto B a corrente elétrica vai descer, chegou no biquinho, vai ter que ir para a esquerda, chegou no outro ponto B, sobe, chegou ao polo negativo da bateria, fechou o circuitinho elétrico. Eu observo lá no resistor R1, eu vou ter uma tensão elétrica que eu vou chamar de 1, no resistor R2 uma tensão elétrica o 2, no R3 uma tensão elétrica o 3, até chegar ao último resistor que eu vou ter uma tensão elétrica o N. Só que eu observo que os resistores todos estão conectados entre os pontos A e B, que lembra que são os pontos ali do polo positivo e polo negativo da minha bateria. Então a conclusão, todos os resistores estão ligados, estão submetidos à mesma tensão elétrica. Isso daí é associação em paralelo, hein? Dá uma olhada ali no ponto A que eu marquei. Observa que a corrente elétrica aí que chegou ao ponto A, ela foi dividida naquelas 4 correntes elétricas que eu coloquei, 1, 2, 3 e 4. Como a gente não pode criar nem destruir carga elétrica, a corrente elétrica que chegou ao ponto A tem que sair do ponto A. Então a corrente elétrica aí vai ser dada pela soma das correntes elétricas de 1, 2, 3, 4 e N, até chegar no último resistor. Tranquilinho? Então, isso daí é associação em paralelo, hein? Galera, quando eu aplicar a primeira lei de Ohm para cada um dos resistores, no primeiro lá, o 1 é R1 vezes I1. Eu quero isolar a corrente elétrica nessa equação. Então, a corrente elétrica I1 vai ser o 1 dividido por R1. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros resistores da associação. Apliquei na primeira lei de Ohm, no URI, isolei a corrente elétrica para cada um deles. Aí eu observo que a corrente elétrica é dada pela tensão dividido pela resistência, então quanto maior for o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor. Quando eu olhar no circuito todo, a tensão elétrica total vai ser a tensão elétrica da bateria, que eu chamei de UAB. A resistência elétrica total, que é o REC, a resistência equivalente. Lembra que eu vou pegar todos os resistores da associação, vou trocar por um único resistor que vai fazer o mesmo papel. Tranquilo? Vou isolar a corrente elétrica nessa equação, então eu tenho que a corrente elétrica aí vai ser a tensão elétrica dividido pelo valor da resistência equivalente. Então, quanto maior a resistência equivalente, menor o valor da corrente elétrica no circuito. Lembra que na associação em paralelo a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores e quando a corrente elétrica chegou ao ponto A, ela foi dividida. Então, a corrente elétrica total é dada pela soma das correntes elétricas em cada um dos resistores. Eu vou substituir essa corrente elétrica pelas equaçõezinhas que eu cheguei ali quando eu isolei a corrente elétrica na primeira lei de Ohm. Eu vou chegar a tensão elétrica total dividido pela resistência elétrica total vai ser dado pela tensão elétrica no primeiro resistor dividido pela resistência desse resistor mais a tensão elétrica no segundo resistor dividido pela resistência elétrica dele e assim vai até chegar ao último resistor. Como a tensão elétrica é constante, é a mesma, eu posso dividir todos os termos pela tensão elétrica U. Aí eu vou chegar na equaçãozinha que vai dar a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência R1, mais 1 sobre a resistência R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre, até chegar no último resistor. Então, eu tenho que o inverso da resistência equivalente é dado pela soma dos inversos das resistências dos resistores em paralelo. Tranquilo? Primeira observação, na associação em paralelo, se um dos resistores deixa de funcionar, os outros continuarão funcionando, porque a corrente elétrica vai ser diferente em cada um deles. Então, dá uma olhada no gifzinho, primeiro a lâmpada deixou de funcionar, mas as outras duas continuam funcionando, porque elas estão ligadas em paralelo. Segunda observação, na associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor do que a resistência de qualquer um dos resistores da associação. Porque lembra que o inverso da resistência equivalente é dada pela soma dos inversos das resistências, certo? Terceira observação que vale a pena guardar, hein? Há dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto dividido pela soma das resistências. Então, a resistência equivalente em paralelo vai ficar R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Só que isso só vale para dois resistores. Se a gente tiver mais que dois, vai na equação de cima. Tranquilo?
Observações gerais, ó. Na associação em série, lembra que a corrente elétrica é a mesma, mas a tensão elétrica é diferente em cada resistor. E a resistência elétrica equivalente é dada pela soma das resistências de cada um dos resistores. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é diferente, mas a tensão elétrica é a mesma. O inverso da resistência equivalente é dada pela soma dos inversos das resistências. Para dois resistores, faz o produto pela soma, que fica mais fácil. Tranquilo? Belezinha, galera? Galera, qualquer dúvida, vamos papiar, hein? Valeu, brigadão!